Pregabalina é originalmente conhecido, até na caixa, na embalagem, na bula, você vai ver lá que ela é um anticonvulsivante. E às vezes o paciente chega no consultório perguntando, mas doutora, esse médico me passou um remédio, ou você, doutora, tá me passando um remédio para convulsão, o que é isso? Eu não tenho epilepsia, por que você tá me passando esse remédio? E aí é o que vem de interessante da psiquiatria, da psicofarmacologia. Os remédios, como eu venho falando aqui há bastante tempo, eles têm ações múltiplas, eles não têm uma ação única. O remédio não serve só para um sintoma, não trata só uma doença. A pregabalina é um deles. Assim como a gabapentina, que também é da mesma classe, ela trata muito bem dor neuropática, principalmente associada a diabetes, lesões de medula espinhal, dor pós-infecção por herpes, herpes zoster especialmente. Muitas vezes é utilizado no tratamento da fibromialgia, também é utilizada e é descrita em bula, é aprovado no Brasil para o tratamento da ansiedade. Olha só que interessante, um remédio que originalmente é um anticonvulsivante, mas trata muito bem a ansiedade também. Então, se a gente tem um paciente com ansiedade, com um quadro doloroso, é uma boa opção de tratamento. E além disso, também é usado como anticonvulsivante. Em geral, adjuvante junto com outro anticonvulsivante, mas também é usado. Então, não se assustem com o que vocês encontrarem na bula ou na caixa do remédio, porque muitas vezes ele é classificado, ele faz parte daquela classe, mas ele não é usado só para aquela doença ou muitas vezes é mais usado para outras doenças. Do ponto de vista de neurotransmissores, a pregabalina ela vai agir principalmente em glutamato e GABA. Então, por agir em GABA, ela tem uma ação muito semelhante à dos benzodiazepínicos, sem ter aqueles efeitos de tolerância e de dependência que os benzodiazepínicos vão ter. Então, por isso, também tem ação sobre sono, é um remédio que pode dar sono, pode dar relaxamento, alívio de dor, e esse eu acho que é uma das funções mais interessantes. Quando a gente usa para o tratamento de ansiedade, muitas vezes o paciente sente alívio dos sintomas ansiosos já nas primeiras semanas, talvez até na primeira semana de tratamento. Assim como acontece com os benzodiazepínicos, mas novamente com menos risco de tolerância e dependência. Algumas vezes a melhora pode demorar um pouco mais, mas em geral não demora mais do que 4 semanas para melhora dos sintomas ansiosos. Então o efeito é considerado rápido quando a gente pensa aí em comparação com os inibidores seletivos ou com as outras classes de tratamento. Também pode ser usado tanto sozinho quanto em associação, tanto em associação com outros antidepressivos para tratamento de ansiedade, quanto com associação com outros anticonvulsivantes para o tratamento da epilepsia ou convulsão, assim como pode ser usado com associação de outros tratamentos para dor. Com relação aos efeitos colaterais, o que a gente tem mais que frisar é sono, ele causa sim uma sedação e muitas vezes é mais interessante usar no período da noite. Então, se é um paciente ansioso também com transtorno de sono, pode ser uma medicação bem interessante. Também há alguns relatos, eles não são tão frequentes, mas de visão turva, tremor, irritabilidade, boca seca, visão dupla, mas isso não é tão frequente quanto a sedação. A sedação ou sonolência é considerada comum, frequente, enquanto o ganho de peso é considerado não comum, mas pode acontecer. Uai, seu app de vídeos curtos.